Então veio um senhor falar comigo, rezou com a gente, a esposa dele rezou com a gente, minhas filhos também rezaram junto aqui o cenáculo, né? Depois ele veio falar comigo. Me convidou. Eu convido você, ele disse, eu convido você e a sua dama para visitar lá o nosso lugar, a maçonaria, a nossa loja maçônica. Eu convido você e sua esposa para visitar a nossa loja maçônica. Lá você vai ser recebido com honrarias. E primeiro nós vamos fazer uma homenagem ao pavilhão nacional. Primeiro a gente faz uma homenagem ao pavilhão nacional. Depois você fala o que você quiser. Você pode falar da doutrina católica, pode falar do movimento Salva-Almas, pode falar das almas, pode falar do que você quiser. Ninguém vai interromper, você não vai ser interrompido por ninguém. Ninguém vai lhe fazer perguntas. Você vai só colocar a tua mensagem. E depois da mensagem, então, nós vamos servir o ágape. Ele explicou, ágape é um jantar de luxo, jantar a pratarias e não sei mais o que. Então ele disse, e ele me deu um livrinho, um folheto, com a foto e o endereço de todos os maçons desta região. Ele era o grão-mestre da maçonaria desta região. Então, tinha a foto de cada um e o endereço de cada um dos membros dessa região lá do litoral aqui, né? Do nosso lugar. E convidou então aí eu falei para ele, pois é, doutor, ele é um médico e era secretário da saúde do estado do Paraná. Aí eu disse para ele, ó, doutor, vou fazer o seguinte, aqui o nosso trabalho é sempre orientado por Nossa Senhora. Então, se ela mandar eu ir lá, eu vou. Se ela mandar eu ir para lá, eu vou. Na verdade, ele nunca mais apareceu, né? Nunca mais apareceu. Nossa Senhora nunca iria me mandar para lá, né? E eu comecei a rezar, então, por esses maçons por aí. Muitos já morreram. Ele também já morreu, né? E não precisamos entrar nessa onda da maçonaria. A capela foi construída, a capela está construída, nós estamos rezando aqui e não precisou da ajuda deles. Um outro caso, numa escada do céu, isso já faz talvez 3 anos, mais ou menos, na escada do céu, uma pessoa chegou aqui, perguntou para mim se ele poderia convidar uma determinada pessoa que também estava aqui, são da mesma cidade, ou do mesmo estado, né? Da mesma cidade também. Se podia convidar esta pessoa, porque esta pessoa é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa, uma pessoa de respeito, uma pessoa que faz o bem para tanta gente, então eu gostaria de convidá-lo para a maçonaria. Você pergunta para Nossa Senhora se eu posso convidá-lo para a maçonaria, porque ele é uma pessoa boa, uma pessoa não sei o quê. Bom, eu falei para ele assim, você fica acompanhando a escada do céu a semana inteira, depois no final da semana eu vou dizer para o senhor o que Nossa Senhora vai falar, o que ela vai dizer. Terminou a escada do céu, e realmente ele acompanhou todo dia. Todo dia ele acompanhou aqui com o pessoal lá da terra dele, né? Também acompanhou todo dia. E no final, então, no último dia, veio se despedir para ir embora, ele não perguntou nada. Mas quando eu fui abraçá-lo para a despedida, eu disse, olha, Nossa Senhora disse assim, larga a maçonaria. Ele disse, então diz para ela que eu já estou fora, a partir de agora eu estou fora da maçonaria. Né? Você vê que Nossa Senhora não quer saber disso, né? Não quer saber da maçonaria. Então, ontem eu falava também, né? Salva-Almas não pode se... Mas tem gente que diz, mas eles são bons, seu Cláudio.
eles ajudam as famílias, eles ajudam a igreja, ajudam a capela, ajudam, né, por aí afora. Eles estão nas lideranças da igreja, estão na liderança, tem muito maçom na liderança. Tem muitos padres, tem muitos bispos também, né, não sei o quê. A resposta que a gente tem é o seguinte: se o inimigo, se o demônio mostrasse a cara feia que ele tem, ninguém seguiria ele. Então ele mostra uma cara bonita. Ele mostra uma cara bonita, uma cara boa, né? Convidando pessoas boas, realmente. E essas pessoas começam a se entrosar na igreja, começam a se entrosar nos seminários. E hoje a gente vê, e eu já estava me lembrando hoje de manhã, na minha oração lá, estava pensando assim: bom, a gente está reclamando do que está acontecendo com a Igreja Católica. A gente está reclamando essas divisões, essas discussões, essa confusão que está aí dentro. Tanta gente se dispersando, tanta gente não se entendendo mais. Isso é coisa da maçonaria. A gente precisa olhar para trás desde quando começou. Desde quando a maçonaria resolveu acabar com a Igreja Católica, acabar com os padres. Desde aquela época eles se infiltraram. Aos pouquinhos, eles não vão dizer eu sou maçom, mas eles vão se filtrando dentro dos seminários, dentro da igreja mesmo, nas lideranças. E lá dentro, eles também não vão dizer eu sou maçom, você tem que ser, eles não falam nada disso. Mas eles vão colocando aquelas conversinhas: isso aqui não é bem Jesus, sabe? Isso aí não é bem Jesus, isso aqui é só uma, né? Então a igreja existe para quê? Para cuidar da moral das pessoas, é só para poder, né, conseguir caminhar, conseguir para as pessoas não virarem tudo bandido. Então a igreja cuida só para, nesse sentido assim, é preciso ter a igreja. Então eles começam a colocar Deus como uma coisa sem muita importância, né? E isso a gente sente, a gente vê cada dia acontecer isso. Não se fala mais, você viu, o padre também estava falando, não se fala mais na igreja sobre pecado, o que é pecado, o que não é pecado. A gente conversa com as pessoas, eles nem sabem quais são os 7 vícios capitais, a gente colocou ali na escada. Muita gente nem está dando conta, nem sabe o que é. Mandamentos, ou então obrigações, como a Santa Missa, ou como confissões. O Arnaldo falava naquele dia, se você passou 1 ano sem se confessar, você já está em pecado mortal. Não pode continuar comungando. E tem pessoas, uma vez uma professora daqui, de Porto Belo: seu Cláudio, faz uns 3 anos que eu não me confessei, mas eu não tenho pecado nenhum, seu Cláudio. Como não tem? Cada ano, pelo menos, esse pecado grave você tem. E assim, quantas pessoas não sabem nada? E esse não saber nada também é motivado pela maçonaria. Para dificultar o ensinamento, para colocar pessoas sem capacidade nenhuma para ser catequista ou para ser liderança ou coisa assim, sem conhecimento da doutrina. E a gente vê isso nas lideranças da igreja. Pastorais, terra, nariz na terra, isso também é obra da maçonaria. A deusa da maçonaria é a terra. A mãe da maçonaria é a terra. É o chão, é o material. Então é isso. E hoje é um dia, né, em que mais ou menos a maçonaria hoje está no auge. Hoje é o dia do auge deles, né? Então nós estamos aqui no nosso cantinho rezando e vamos rezar por aqueles que simpatizam. Nós não podemos discriminar também as pessoas, não podemos dar um pontapé em cada um deles, porque muitos nem sabem o que estão fazendo lá dentro da maçonaria. Na verdade, muitos nem sabem o que eles estão fazendo lá. Eles estão sendo instrumentos e não sabem. Eles estão sendo instrumentos para isso, para entrar dentro da igreja, para não acreditar muito em Jesus, para não falar muito em Deus, para falar mais sobre a terra, para falar mais sobre o bioma, e não sei o que. É isso que eles fazem lá. E aos poucos a gente vai engolindo, acabando que a nossa fé se dispersa por aí, e a gente acaba olhando, acho que não é tão necessário ir à missa, não. A gente vai se quiser, quando quiser. Não é necessário sacramentos. Sacramento é só para poder batizar,
É obrigado porque depois tem que fazer a comunhão e porque depois tem que casar. E a maioria é assim, faz batiza porque depois tem que casar, aí precisa da certidão. Então nós vemos quantas coisas nós convivemos com erro, quantos erros que nós praticamos e às vezes sem perceber. E esses 100, porque eles vão entrando devagarinho por trás da cortina, vão espalhando, e eles vão acabando se dispersando, né? Mas nós temos que rezar por eles também. Nossa Senhora pede muito para rezar por eles também. Aqui a gente fez a oração de renúncia, e a gente está renunciando a isso aí também. Aqui a gente diz, qualquer falsa filosofia, qualquer falsa teologia, qualquer que diz que é mestre, que não for Jesus, e assim por diante. Renuncio a toda dúvida contra o pecado, do pecado, da confissão, e assim por diante, né? Ao curandeirismo, ao espiritismo, a todo tipo de ocultismo. Aqui na renúncia, renuncio a todo tipo de ocultismo. Porque se eles fossem bons, eles espalhavam para todo mundo como é que é a doutrina deles. Nós aqui espalhamos como é que é a nossa doutrina. É aqui, é assim, eles não, eles são escuros, trabalham no escuro. Quem trabalha no escuro é porque tem medo. É porque não está agindo com corretos, com correção, não está agindo com honestidade, está enganando então. Então é preciso rezar por essa gente e cuidar para que nós não nos deixemos levar por isso. Ele vem de mansinho, né? Mas a gente precisa estar alerta, né? Mais ou menos isso. Outra coisinha que eu queria falar para vocês também, é sobre aquela menininha que estava aqui em cima do altar ontem, né? Aquela santinha, né? Muita gente não conhece a história, né? Me perguntaram, mas quem é aquela Santa Albertina que falaram ali? Né? Eu sei que o pessoal nosso aqui conhece, né? A Dona Lúcia conhece, porque a Albertina é da terra da Dona Lúcia, a Dona Margarida, né? Vocês são lá, é da terra de vocês, é catarinense, né? Aqui está, então, a imagenzinha dela, eu vou pegar um pouquinho. Ó, essa é uma menininha, morreu com 13 anos de idade, né, Dona Lúcia, é isso, né? 13 anos de idade. Morreu em 1931, faz tempo já, né? Mas ela morreu assassinada por defender a pureza dela. Assim como Santa Filomena, assim como também a Maria Goretti, né, que é um exemplo mais forte, né? Ela também defendeu a pureza dela. É filhinha de camponeses, de gente da roça, né? Morava na roça mesmo, a cidadezinha lá de São Martinho, né, o município, né? Na roça. E ela, como qualquer filho de gente da roça, qualquer criança ajuda também, né? Na lavoura, no trabalho, na luta do dia a dia. Cuidava dos animais, cuidava um pouquinho dos bois, cuidava um pouquinho das criações. E um dia, um boi da família lá, um boi deles lá, se perdeu no meio do mato, por lá. E ela teve a incumbência, o pai pediu para ela procurar aquele boizinho e trazer para casa. Ela tinha 13 anos. Ela foi procurar o boizinho lá no mato. E lá se encontrou, então, né, com uma pessoa que queria estrupá-la, queria fazer sexo com ela, e ela então lutou ali. Houve uma luta bastante grande, e o cara então esfaqueou a menina. Ele não conseguiu o seu intento, matou a menina ali mesmo, lá. Hoje a gente já foi naquele local, é um lugar de visitação, é um santuário, né? E lá tem o lugar onde ela foi assassinada, e uma árvore grande que tem ali, tinha que o sangue dela, naquela hora dali, ela jorrou, que chegou a sujar as folhas das árvores lá de cima. Assim, o sangue, o jorro, certo, muito forte, né, que chegou a sujar, a sangrar nas árvores lá. Hoje tem lá a capelinha dela, uma outra capela. Fizeram muito bonito lá, né? Na última vez que eu fui, eles andaram asfaltando tudo por lá, né? Está muito bonito aquilo lá. E muita gente visita lá. E ela foi, então, beatificada por João Paulo II, né? Beata Albertina Berkenbrock. Albertina Berkenbrock. Mais uma santa catarinense. Nós já tínhamos Santa Paulina, né? Tem agora essa. E tem também o Frei Bruno, que está sendo também canonizado, né? E assim por diante. Padre Aloísio, isso aqui em Jaraguá.
né? Bem pertinho da gente aqui, fica mais no norte, ali para Santa Catarina, né? Jaraguá. Também é muito bonito o local lá, para ser visitado. O túmulo dele está dentro da igreja lá. Ele é de Vale do Cedro. Na verdade, a Santa Albertina, o município lá é São Martinho. O bairro da Santa Albertina é São Luís, mas pertence à paróquia de Vargem dos Cedros. Vargem dos Cedros é uma cidadezinha lá pertinho também, é a paróquia e lá Vargem dos Cedros ganhou um diploma uma vez de João Paulo II, né? Um diploma exposto lá como a capital das vocações, a capital brasileira das vocações. A cidade, capital mundial das vocações. Tem um diploma do padre João Paulo II, Vargem dos Cedros, capital mundial das vocações. Vale a pena também visitar. Uma cidade pequena, muito simples, tipo de interior, né? Cidade de roça, né? E a dona Lúcia e a Magrã moram em São Martinho, né? Fica lá perto. Ele nasceu em Vale do Cedro, o padre Aloísio, então. Está sendo também, já está em processo de beatificação, está sendo visitado muito o lugar dele. Ultimamente ele trabalhava em Jaraguá, num lugar chamado Nereu Ramos, um bairro. Ali ele construiu uma igreja lá, Nossa Senhora do Rosário. Ali, então, muitas visitas, muita gente visitando e já está em processo, em andamento, né, de beatificação também. Eu conheci-lo pessoalmente também, o padre Aloísio, a gente conheceu, mesmo que já nos últimos tempos dele, mas a gente chegou a conversar com ele, a falar um pouquinho com ele, né? Aliás, ele falou, né? Ele só deu a bênção, ele não podia quase mais falar, né? Mas ele levantou a mãozinha dele lá na cama e nos deu a bênção. Ele queria conhecer o movimento Savaial, mas a gente foi lá se apresentar para ele. Ele é um grande santo da Eucaristia, um grande defensor da Eucaristia, e ele sempre dizia, se você quer me procurar, me procure na Eucaristia. Uma frase que ele sempre colocava, né? Me procure na Eucaristia. Então tá, era mais ou menos, né? Porque alguém me perguntava ontem, mas quem é aquela menininha, né? Então a gente já entrou no contexto ali. Isso é de Santa Catarina. Essa cidade daqui da Albertina fica no sul, né? Na diocese de Tubarão, né? Ela pertence à diocese de Tubarão, no sul de Santa Catarina. E o Aloísio é aqui, pertinho, aqui, né? Perto de Joinville, chama-se Jaraguá, o nome da cidade, né? Quem quiser um dia visitar, né? Então tá, gente, vamos seguir a nossa história. Hoje nós vamos fazer a consagração. A Santa Missa será às 3 horas da tarde, às 3 em ponto. O Frei Luís pede para que seja às 3 horas em ponto, porque depois ele tem que sair correndo, tá? Depois nós vamos ter a Passio Domini, pregada pelo Dr. João, lá do Rio Grande do Sul. Nós vamos rezar com ele, a Passio Domini. E depois da Passio Domini, então a consagração, porque aí a missa já aconteceu, aí a gente vai fazer aquele ritual da entrega da consagração, né? É sempre assim, é uma história muito rápida, tudo passa muito rápido, a gente tem que ir encaixando conforme dá, né? A Ana queria fazer uma pergunta lá. Ah, sim. É porque não foi da Albertina, não. Mas ele foi preso, o rapaz, ele assassinou a menina e depois ele foi lá avisar os pais da menina que a menina foi encontrada morta, né, debaixo daquela árvore. Ele mesmo foi lá avisar a família que a menina estava morta. Claro que ele não vai se acusar, ele foi, mas eu vi alguém passar aqui de manhã, eu vi alguém passando aqui, um forasteiro, deve ser aquele. E ele, então, acusou outra pessoa que tinha passado por lá, né? Depois eles foram lá, caçaram aquela pessoa, né? Naquela época não tinha carro, né? Era tudo carroça, cavalo, né? Mas foram atrás procurar, a pessoa já estava lá em outra cidade, trabalhando lá. Eles trouxeram ele, prenderam ele, mas depois perceberam que não era aquele. Aí, então, descobriram que o assassino era esse mesmo que tinha acusado lá, né? Mas ele ficou preso, foi para a cadeia, né? A conversão se deu com a Maria Goretti. O assassino dela se converteu em vida, né? Ela perdoou também, né? Amém?
Eu queria pedir para quando vocês rezar, eu queria que pedisse para os meus pais fazerem uma venda, que hoje eles têm 3 clientes para atender. Amém? E